Amém. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso e o teu amor é constante. A gente louva o Senhor e automaticamente a emoção toma conta, porque é prazeroso, é gostoso, é muito bom estar na presença do Senhor e com os irmãos. É com muito orgulho, com muito prazer, com muita alegria que eu estou aqui, que eu faço parte daqui, juntamente com os irmãos, cada um. Eu sinto um amor especial por cada um aqui. E que o Espírito Santo venha nos conduzir para que nós possamos abrir o nosso ouvido, entender a palavra dele, que o Espírito dele venha fluir em nós e que nós possamos abrir o nosso coração. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez e que a tua palavra, o teu amor venha fluir em nossos corações. Que o Senhor venha habitar, meu Deus, venha fazer morada em nós e que nós possamos mesmo entregarmos por inteiro, Pai, não só de boca para fora, mas que o nosso interior, o nosso coração, nós possamos entregar de alma e espírito ao Senhor, para que o Senhor venha habitar e fazer segundo o teu querer e a tua vontade. Amém. Como vocês estão vendo, a minha esposa não está comigo hoje, porque ela, cada final de semana, um filho fica com o pai dela tem 100 anos. Então, cada final de semana, e ela estava escalada para ficar com o filho. Mas as minhas filhas, meus genros estão aqui hoje comigo. Glória a Deus. Amém. Irmãos, vamos abrir em Ezequiel 36, 26 e 27, por favor. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Podemos ler? Também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei de vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. 27. Ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis dos meus estatutos e guardei as minhas ordenanças e as observais. Eu quero destacar no 26, e porei dentro de vós um espírito novo, e no 27, ainda porei dentro de vós o meu espírito. Vamos abrir em João 3, versículo 6, parte B. João 3, versículo 6, parte B. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Deus está dizendo que dentro de nós será colocado um novo Espírito, e o apóstolo João completa, dizendo que o Espírito de Deus opera o novo nascimento em nosso espírito. Assim, o homem recupera sua capacidade de comunhão com Deus e recebe sua vida dentro desse Espírito. Se Adão tivesse comido do fruto da árvore da vida, a vida de Deus teria entrado em seu espírito. Vamos abrir em Romanos 8,16. O Espírito, entre parênteses, de Deus, mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Depois de regenerar o espírito morto do homem, Deus ainda põe o seu espírito dentro desse espírito novo. Isso significa receber a vida eterna, isto é, a vida de Deus em nós. Paulo diz também que o próprio Espírito de Deus dá testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É desse modo que nos tornamos filhos de Deus. Não existe outro jeito de entrarmos para a família de Deus. É só através do nascimento de cima, operado pelo Espírito Santo.
João 1, versículos 12 e 13, por favor. João 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa é a parte do homem no processo do Novo Testamento. Você pode ver como é simples? Crer no nome do Senhor Jesus. O anjo que apareceu a José lhe disse que o seu nome seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Jesus quer dizer, Jeová é o Salvador. Crer em Jesus inclui o reconhecimento de que nós fazemos parte. Crer em Jesus. Só um minutinho, perdi aqui. Jeová é o Salvador. Crer em Jesus inclui o reconhecimento de que nós fazemos parte de uma raça caída, que nós somos pecadores por nascimento. Também é crer que Jesus se ofereceu na cruz para morrer em nosso lugar e pagar nossos pecados, e que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando tomamos essa decisão, com toda a sinceridade do nosso coração, o Espírito de Deus nos cela para o dia da redenção. Entre parênteses, Efésios 4:30, por favor. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O selo indica que pertencemos a Deus e que haveremos de chegar ao nosso destino. Aquele que é selado por Deus está seguro para todo sempre. Atos 4:12. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. 1 Timóteo 2:5. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E em João 14:6 é o último versículo, tá, irmãos? Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você aceita que a Bíblia é a palavra de Deus, não pode haver dúvida em seu coração com respeito a essa questão. O apóstolo Pedro disse que em nenhum outro há salvação e que não existe outro nome em que devamos ser salvos. O apóstolo Paulo declara também que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e que esse mediador é Jesus Cristo, homem. E o próprio Senhor Jesus afirmou que ele é o caminho, não um caminho, e que ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Assim entendemos que Jesus é o único Salvador. Irmãos, não tem outro nome, não tem outro caminho, não tem outra verdade a ser dita a não ser o nome de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós nos entregamos a Ele, se nós abrimos o nosso coração a Ele, nós estamos tendo contato íntimo com Deus, porque é só através de Jesus.
Ele é o nosso mediador. O Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós. Quando nós reconhecemos nossos erros, reconhecemos nossos pecados, reconhecemos as nossas falhas. Porque quando nós nos entregamos ao Senhor, nós podemos cear, podemos alimentar da sua carne, podemos fazer parte do seu reino e temos uma comunhão direta com o Senhor Jesus. Através dele, através da pessoa dele, através do sangue de Jesus, através do seu corpo, nós fazemos parte, ou vamos fazer parte, dessa família maravilhosa, que é o Senhor Jesus. Essa família maravilhosa são vocês. Cada um de nós, reconhecendo os nossos erros, oferecendo a nossa vida por inteira ao Senhor, tendo a consciência de que só há um Salvador, só há um mediador entre nós, que é o Senhor Jesus. E ele pagou um alto preço por nós. Ele entregou o seu corpo, derramou o seu sangue por minha causa, por sua causa, pelos nossos pecados. Nós somos nascidos do pecado, nós somos gerados do pecado, mas nós temos a oportunidade de conhecer a Cristo. E nós temos o privilégio de estarmos aqui ouvindo a palavra e alimentando deste corpo e tomando desse cálice. Porque isso vai fazer parte de nossas vidas. A cada domingo que nós estamos aqui, todo momento que nós lembramos de um irmão, lembramos da ceia, lembramos de estar aqui, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida e que nós possamos ter essa consciência, não cear aleatoriamente, não tomar o cálice aleatoriamente, mas que nós possamos fazer isso com o coração cheio, com o coração voltado para o Senhor, porque Ele pagou um alto preço por nós. Ele se entregou, Ele se deu, Ele se doou, porque se Ele quisesse, Ele não teria feito. E ai de nós, o que seria de nós se Ele não tivesse tido misericórdia de nós? Adão, se ele tivesse alimentado do fruto da vida, ele teria a vida e não a maldição. E Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Isso, todos nós podemos cair, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Mas o sangue de Jesus, que aqui está, o corpo de Cristo, que aqui está, porque aqui é o corpo de Cristo, aqui é o sangue de Cristo. Ele nos resgata, ele nos salva. E quando a gente se entrega por inteiro, a gente passa a fazer parte verdadeiramente dessa unidade com o Espírito Santo. Gostaria de estar chamando o Tiago Glauco para estar fazendo a oração da ceia. Irmãos, quem vai compartilhar é o Tiago. Nosso irmão, não posso tomar muito do tempo dele, apesar de saber que ele não concluirá tudo hoje. Mas eu gostaria de deixar um breve testemunho. Janete e eu fizemos uma viagem essa semana e vou contar parte dessa história. A parte que as minhas meninas ainda não ouviram. Elas ouviram uma parte da história, com o benefício das fotos. Os irmãos não terão o benefício das fotos. Fomos até a região da Serra da Mantiqueira, onde há duas cidades que distam tipo 30 quilômetros uma da outra. Itamonte é um pouco maior, e Alagoa, um povoadozinho menor. E entre as duas tem uma entrada por onde nós fomos, porque o chalé que alugamos ficava por ali, né? Então, depois de 11 quilômetros de terra, a gente chegou no chalé. Essa é a história. Os irmãos lembram que choveu a semana inteira, né? Pois bem. Janete tinha consulta de manhã, então nós não saímos muito cedo, saímos antes do almoço, mas perto da hora do almoço. Ou seja, chegamos lá no escuro, chovendo, na terra, com os nossos celulares, as baterias quase no fim. E se ficar sem mapa ali, meu amigo, é só esperar o arrebatamento, viu? Porque não sai de outro jeito. Pois bem, a última coisa que eu lembro de Janete falando depois desse tempo todo foi assim: estamos a 300 metros do chalé. Falei, graças a Deus. Falar isso e entrei no lugar errado.
E a rua fez... Rua. Vocês não entendem, não é rua, não, né? Fez isso daqui, e lá pelas tantas assim, 20, 30 metros, o carro deixou de me obedecer. Você vira para um lado e ele desce de lado. E você, irmãos, só Janete, eu e a Anel, uma breve ideia do que foi. Depois de algumas tentativas, claro, o barranco nos segurou. E por nada. Eu consegui virar o carro, tentar subir. Não, mas o carro não subia, e por fim ele agarrou no barranco e falamos, bom, não vai ter jeito não, vai ter que ficar aqui. De noite, meio que chovendo, eu tinha parado um pouco a chuva. Quando eu desliguei os faróis do carro, estava tão escuro, eu não sabia nem dizer se eu estava dentro do carro ou fora do carro. É uma sensação horrível. Felizmente a gente tinha as lanterninhas dos celulares, né? Sabíamos que estávamos próximo do chalé, menos mal, né? Mas assim, lá é um chalé aqui e outro lá pelas tantas, não é um do lado do outro. E saímos e fomos iluminando e garimpamos algumas poucas coisas do carro para ter o que comer e vestir no final do dia, né? E o primeiro ponto dessa experiência é que tanto eu quanto Janete, só que sem saber um do outro, oramos ao Senhor a mesma coisa. Falamos assim, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar com isso? Uma sensação de desamparo, assim, o carro vai ficar aqui, no meio do nada, sabe lá como que sai de cá, né? E vamos procurar o chalé que a gente não sabe onde está. Bom, subimos, tinha uma ruazinha, andamos, ouvi umas luzes, falei, vamos olhar lá, né? Só que era um chalé, só que tinha gente dentro. E aí apareceu o vizinho, o nome dele é César, e ele nos deu direção, nos emprestou uma lanterna, nos deu direção de como chegar no nosso chalé. Então chegamos ali, passamos a noite bem, gratos ao Senhor por ter um lugar quentinho. Lá estava assim, 14 graus, né? De noite, de manhã estava geladinho, não estava gostoso, né? Mas como os irmãos podem imaginar, aquela noite meu sono foi muito interrompido, muito fragmentado. Cada vez que eu virava na cama era uma oração, né? Era uma oração e uma pergunta: como é que eu vou tirar aquele carro de lá? Bem, e me deu uma. Assim, Senhor, como eu desejei que amanhecesse com sol naquele dia. Eu preciso do sol, eu preciso do sol para secar um pouco dessa terra. E eu lembrei de um versículo, e esse é o único versículo que eu vou ler com os irmãos. Está em Lucas capítulo 1, faz parte do cântico de Zacarias, versículo 78 de Lucas 1. O cântico todo é muito belo, mas em favor do Tiago não vou ler o cântico todo. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas. Aí eu pensei, o sol que nós precisamos é o Senhor. Eu lembrei assim, a condição do homem é igual à condição do meu carro ali naquela noite, né? Sem a menor condição de sair do atoleiro. E quanto mais mexe, mais ele descia. E ele descia sempre para o lado que eu não queria, né? Ele vai de lado, nada. E amanhã seguinte, amanheceu um sol bonito. Aliás, amanheceu um sol bonito em todos os dias, à exceção da sexta. Só que chove antes do almoço. E chove algumas vezes ao longo do dia, não seca de jeito nenhum. Mas, assim, vamos ver o carro. Nós tínhamos que ir lá de qualquer jeito para garimpar outras coisas para ter o que comer. O pessoal já tinha nos avisado que não tinha nada por perto, então, vocês levam algumas coisas para comer. Então, a gente tinha algumas coisas, vamos lá, garimpamos mais um pouco. E enquanto estávamos ali garimpando, passou um motoqueiro. Então, trocou informação com a Janete, disse, aqui é comum isso acontecer, já tem o fulano que tem um trator e tal, etc. Então, trocou o telefone e, bom, mas nós garimpamos as coisas, fomos os três, voltamos para o nosso chalé, aí tomamos o café da manhã e sempre assim, Senhor, qual que é o teu propósito com isso? Né? O Senhor não faz as coisas sem propósito.
E estávamos tomando café ali, o vizinho da noite anterior apareceu, o César. Então, ele falou, então ele trouxe umas frutinhas para a gente, eu devolvi a lanterna para ele, agradeci muito. E disse, eu já tive lá de moto, já vi seu carro, onde que está? Não, aí a gente tira, a gente consegue dar um jeito, puxa, não sei o que tal. Bom, e depois do café da manhã fomos lá, e ele foi com a gente, né? E segundo ele tem 48 anos de experiência de dirigir na terra, na lama. Eu não tinha completado 24 horas ainda. Então ele estava um pouco melhor do que eu. E lá vai ele, tenta e sobe, e o carro patina, mas por fim ele conseguiu endireitar o carro e descer até uma parte que estava um pouquinho mais plana. Pegou embaixo e falou assim: não, você quer que eu deixe ele? Meu amigo, você leva esse carro no chalé, né? Se conseguir isso daqui, eu só quero encontrar esse carro lá. Graças a Deus ele subiu e ficamos extremamente aliviados, né, com o Janete, somos gratos ao Senhor por isso, mas persistia a pergunta, né, o que é que nós tínhamos que aprender? Né? Bom, a semana passou e eu cá comigo falei assim, eu preciso falar do Senhor para esse César. Nós o encontramos algumas vezes durante a semana, ele é vizinho, né? Vizinho assim, né? Ele quer andar um tanto para chegar no chalé dele, mas eu acho que de todos os chalés ele provavelmente é um dos mais próximos. Né? E na quinta-feira, na véspera, eu fui falar do Senhor para ele. Eu falei do Senhor. E aí ele me contou, com uma certa alegria, né, que ele havia sido criado numa igreja presbiteriana e que a avó dele era presbiteriana. Por isso, ele havia sido criado nesse contexto. Né? Mas ele não tinha nascido de novo, ou seja, não percebia absolutamente nenhuma vida nele. Né? Então, falei com ele, olha, precisa ser a sua experiência. Né? Então, conversamos mais um pouco e eu voltei para o meu chalé, começar a preparar para o dia seguinte. E no dia seguinte, enquanto eu descia, o Senhor trouxe ao meu coração um pensamento que basicamente é isso que eu quero deixar com os irmãos. Eu acho que é o começo da resposta, talvez não seja a resposta total da pergunta que Janete e eu fizemos, qual é a razão desses eventos, mas o pensamento foi o seguinte: isto é resposta de oração daquela avó. Aí eu pensei, eu tenho que falar isso com ele. Né? Mas eu já estava voltando para casa, já estava mais tarde, e eu fiquei à noite pensando assim, eu tenho que falar com ele, eu tenho que encontrá-lo amanhã de algum jeito, né? Quem sabe eu vou lá. E aquela noite, irmãos, de madrugada começou a chover. E chovia, e chovia, e chovia, e não parava de chover de manhã chuva. E a saída do chalé é uma rampa, só que eles puseram uns bloquetes para tentar pegar alguma tração. Só que o meu pneu estava recoberto de lama. Então, quer dizer, ali faz pouca diferença. Encurtando uma longa história, na saída, sexta-feira de manhã, conseguimos sair ali um pouquinho. Na hora que o carro tocou na lama, aquilo é argila, ele desceu, só parou no barranco lá de trás. E ele parou assim, né? Com o pneu da frente direito meio no ar. Então era só acelerar que ele patinava e aí acabou, sem chance. Falei assim, vai ser minha chance de falar com o César de novo. Né? Então fui lá na casa dele. Ele foi lá, tá, realmente vai ser aqui, não tem jeito, você tem que rebocar esse carro. Aí pegou a moto e disse, olha, eu vou lá na cidade procurar ajuda, daqui a uma meia hora eu volto. 10 minutos depois, voltou, falou assim, olha, achei um amigo, era um amigo, um rapaz venezuelano, que está no Brasil há três anos, né? O nome dele é Israel Davi. E ele apareceu lá com uma Mitsubishi 4x4. Aí, pronto. Não, semana passada eu tirei o fulano, estava pior do que você, estava mais embaixo ainda. Falei, não sei se isso é consolo ou não, mas amém, né? Amarrou a corda que ele usou na semana passada e começou a puxar, pufa, arrebenta. Vai lá, amarra, né? Aí vai lá, puxa de novo, arrebenta em outro lugar. A corda não dava, acho que o meu carro é muito pesado. O César apareceu com uma corda, diz ele, de 100 metros, exagero, não era de 100 metros. Mas deu para colocar em 4, então eram 4 cordas, era uma corda nova. E assim o carro, né, acabou sendo puxado
E claro, fala assim, olha, não para até chegar mais no plano, porque aí a coisa fica um pouquinho melhor, né? E aí, claro, eu tive a oportunidade de falar pro César. Falei, César, olha, pensamento que vem no meu coração é esse. Tudo isso aqui é para que você saiba que eu acho que Deus está por detrás. Nada disso aqui é coincidência. E eu acho que isso aqui é resposta de oração da sua avó. Não despreze essa oportunidade. E o que eu quero deixar com os irmãos é o seguinte: sei que muitos de vocês têm orado por seus familiares há muitos anos. Não deixe de orar pelos seus familiares. Deus ouve. A resposta dele, às vezes, vai acontecer num contexto em que nós não temos ciência, né? Mas nem por isso Deus não deixa de atender a oração, né? Então, os irmãos lembrarem do César, e claro, do Israel Davi também, que ele ouviu um pouquinho, e Deus ganha a vida deles, né? E vamos continuar orando por aqueles nossos queridos. Amém? Tiago. Amém? Somos gratos ao Senhor, né? Porque sabemos que, né, de várias maneiras Ele tem nos conduzido, mas sempre o objetivo é que nós possamos contemplar mais e mais dele. E que o Senhor, né, através do seu Santo Espírito, possa cada vez mais abrir os nossos olhos para isso. Conforme o irmão, né, compartilhou em seu testemunho, que um das formas, né, do Senhor agir em nós é quando ele nos lembra da palavra. Está escrito, né, lá em João, que quando o Espírito Santo fosse enviado, ele lembraria os discípulos, né, de tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha falado. Então ele opera em nós dessa forma. Ele desvenda os nossos olhos, ele abre os nossos ouvidos, ele, né, faz com que nós meditemos na palavra, nós né, contemplamos ao Senhor através dela. Amém? Amém. Vamos abrir, né, a nossa Bíblia em Gálatas 4:19. Desculpa, Gálatas 4:19, isso mesmo. Aqui Paulo, né, se referindo aos Gálatas, ele fala: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Agora Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. E Salmo 40, de 1 a 5. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colo- Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança
e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-las e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém, Senhor. Somos gratos pelo tempo juntos aqui, ao redor da tua mesa. Somos gratos, Senhor, por essa oportunidade de chegar diante de ti, de ouvir a tua voz, de ter o seu Espírito Santo operando em cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque isso tudo só é possível pelo teu sacrifício, pela tua obra redentora. Somos gratos a ti, Senhor, pela tua palavra. Somos gratos pela vida de cada um dos nossos irmãos que tem compartilhado, Senhor. Que o Senhor possa mesmo dar graça, Senhor, ao falar, dar graça ao ouvir, Senhor, para que as suas palavras sejam cravadas em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No mês passado, a gente teve a oportunidade de estar presente lá na conferência em Poços, e o tema, assim, para mim foi muito marcante, a conferência como um todo, e o tema foi algo precioso, creio que para todos, né? Tanto a necessidade, a urgência da palavra, né, daquilo que foi abordado através do compartilhar dos irmãos, eu creio que, né, aquilo que o Senhor deseja ganhar em cada um de nós foi, assim, graciosamente compartilhado. E eu fui muito marcado com isso. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, mas principalmente pelo aquilo que o irmão, né, o Luiz, tem compartilhado conosco, e lá ele fez também, a ênfase do Espírito Santo. Porque sabemos que Cristo formado em nós é uma obra do Espírito. Então, que nós possamos, né, nós possamos estar atentos a isso, porque nós precisamos, sim, né, embora a nossa parte nisso seja, de certa forma, pequena, né, porque o Senhor fez isso por nós. Ao crermos nele, ele nos incluiu, ele compartilhou conosco o teu Espírito. E o que cabe a nós é não atrapalhar a obra dele, né, o Senhor Jesus sendo formado em cada um de nós. Então, muito pouco a gente pode fazer para que isso seja desenvolvido, mas nós podemos fazer para não atrapalhar. Que nós possamos, né, em nome do Senhor Jesus, estar atentos ao caminho dele, que ele deseja para cada um de nós, amém? Conforme a gente leu, né, e o irmão exemplificou bem, se a gente parar para pensar de onde que o Senhor nos tirou, né, onde nós estávamos, qual que era a nossa condição, e como ele tem nos conduzido, com tamanha perfeição, em todos os pequenos detalhes, ele tem, né, nos moldado, tem nos conduzido. Nós somos gratos por isso. Todas as vezes que, né, eu tenho a oportunidade de chegar aqui à frente, eu faço questão de agradecer ao Senhor, porque, obrigado, se eu pensar assim, pouco tempo atrás, né, sim, a cegueira, né, a ignorância era tamanha que hoje o contraste, né, com isso, como o Senhor tem aberto, eu creio que os olhos de todos nós, mas em especial, como Ele tem aberto meus olhos para as realidades de Cristo. E eu sei, né, agora eu sei que isso é o principal ministério do Espírito Santo, é que Cristo seja revelado, que Ele possa exercer através de nós esse ministério, em nome do Senhor Jesus. Eu e minhas folhas aqui, né, gente? Se eu me perder aqui, vocês tenham paciência. Antes de
né, de prosseguir, eu já comecei um relato que fez essa conferência ser, assim, especialmente marcante para mim. 3 fatos aconteceram lá. 2 eu vou mencionar, um não. Um desses fatos foi porque, na primeira noite, né, na segunda-feira, o irmão, ele chegou perto de, né, tava Tiago, eu, os outros irmãos que, né, que ficam lá na venda do livro, e ele procurou e falou assim, ó, eu gostaria que você fizesse uma abertura. Então ele falou assim, ó, você vai ler uma passagem, você vai, né, como fazer um comentário de 1 minuto, 2 no máximo, você vai fazer uma oração e vai puxar um louvor. Dá para fazer? Falei, dá. Aí eu perguntei ele ainda assim, ó, beleza, eu dou bom dia então, né? Aí depois, aí eu explica para mim bem direitinho. Tá, e naquela hora ali eu já comecei a ficar muito nervoso, porque quando eu tenho que falar em público, eu tenho uma dificuldade enorme. Então, 2 coisas, né, foram minhas companheiras ali naquela conferência. Um foi a insônia e outra a dor de barriga. Muita. Então, assim, dormi muito pouco. Eu, assim, não é porque eu acho que o Senhor não é capaz, né, de colocar as palavras nos lábios, mas isso é mais uma condição minha. E eu tendo a sempre que necessário falar em público, esses sintomas aparecem assim bem repentinamente. Já começou na segunda mesmo. Mas, por outro lado, isso me fez prestar atenção nos detalhes da conferência. Em pequenos detalhes que, de outra forma, eu deixaria passar. Eu prestei atenção desde o momento de oração ali, a abertura que os outros irmãos fizeram, os textos abordados, os cânticos puxados, os comentários que os irmãos faziam, como eles abençoavam. Então, isso foi muito bom para mim, muito bom. E quando os irmãos iam compartilhar a palavra, eu via como o Espírito ele vai movendo. Independente da nossa condição, como a minha naquele momento, o Espírito é que move. E quando nós colocamos, né, quando nós nos entregamos nas mãos do Senhor, Ele nos conduz. Então, o que eu posso fazer é não endurecer. O que eu posso fazer é tentar não atrapalhar, é tentar não impedir que isso seja feito. Glórias ao Senhor por isso. O outro fato foi que eu sempre ouço os irmãos falar sobre isso, mas dessa vez eu pude experimentar. Antes da conferência, né, eu li várias vezes o texto, né, o tema que ficou lá disponível para todos nós, né, o versículo a qual estava contido, a gente leu aqui no início, o capítulo, o livro e passagens relacionadas. Então eu li várias vezes. E quando os irmãos, né, compartilharam lá, aquilo ali, né, de alguma forma o Senhor foi trabalhando em mim e aquelas realidades, né, elas ficaram mais palpáveis, elas ficaram mais acessíveis para mim. Então eu agradeço ao Senhor, porque isso tudo é um trabalho do Espírito. Ele faz isso em nós, mas depende um pouquinho da nossa obediência. Porque quantas vezes a gente já viu os irmãos falando sobre isso? O Wilson, o Luiz, o Mário, né, outros irmãos que participam de conferências, né, há muito tempo, eles falavam que, inclusive, irmãos, eles falavam assim, ó, você tem que ler esse texto tantas vezes, você tem que ler esse livro tantas vezes, se possível, medite, decore, né, aquilo que está contido no livro, porque quando eles iam compartilhar, todos, né, o Espírito Santo colocavam todos no mesmo nível. Então, nós precisamos sim dessa dedicação, né, dessa diligência. É uma pequena parte que nós podemos fazer, né, para que a obra do Senhor ela seja, de certa forma, atinja o seu ápice em cada um de nós. Amém? Amém. Então, outro, né, conforme eu falei no começo, tornou
essa conferência tão marcante para mim, o tema abordado é a profundidade no compartilhar dos irmãos. Quando a gente, quando eu fui lá na primeira conferência em São Lourenço, 2024, eu cheguei lá com várias perguntas, várias indagações. Eu tinha muitas dúvidas. Eu cheguei a conversar com alguns irmãos. Olha, eu tenho muitas perguntas para fazer. Mas durante a conferência, tanto os irmãos que compartilharam, o Senhor, através do Espírito, na vida deles, foram respondendo cada uma dessas perguntas. Eu não precisei de fazer nenhuma daquelas que eu tinha preparado. O Senhor, ele teve o cuidado de responder cada uma delas. Só que nessa conferência foi, assim, bem diferente. Porque lá eu recebi respostas de perguntas que eu nem sonhava em ter. Eu nem conseguiria pronunciar, tais indagações, nem conseguiria formatar uma frase, uma interrogação sobre os assuntos que foram abordados e da forma que foi. E isso foi especialmente marcante para mim. Só que a consequência, é que quando nós experimentamos, quando nós chegamos diante do Senhor e nós começamos a vislumbrar a profundidade dele, através da palavra, é a forma mais objetiva disso acontecer, nós ficamos perplexos. Senhor, e agora? Como que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir, alcançar isso que o Senhor, tem mostrado para mim, tem mostrado para os meus irmãos? Como nós podemos fazer com que isso, seja aplicado em nós? Mas aí eu ouvi uma frase assim que foi totalmente confortante para mim. E é por causa disso que eu quero compartilhar, nessa manhã. Vou falar com minhas palavras. Não se preocupe. Essas realidades são aplicadas em nós pelo Espírito Santo. Todas as realidades, que diz respeito ao nosso Senhor, elas são aplicadas em nós pelo Espírito Santo. Esse é o ministério dele. É para isso que ele foi impartido com cada um de nós. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Amém? Então, Cristo formado em nós é uma obra do Espírito Santo. O irmão, vou citar bastante o irmão, tem nos trazido um estudo sobre o Espírito Santo, sua pessoa, sua obra. E nesse compartilhar, o irmão ele tem nos encorajado, mas também tem nos alertado. E sabemos que o Espírito Santo ele possui todos os atributos de Deus, tanto aqueles incomunicáveis como os comunicáveis. Incomunicáveis, ele é onipresente, onisciente, ele é onipotente, ele é Deus. Só que ele tem uma obra específica, o ministério dele é específico. Sobre isso a gente pode ler, João 16, de 12 a 15. Provavelmente hoje, irmãos, eu vou conseguir só ficar na introdução mesmo. Mas isso já era esperado, tá? Aí numa próxima oportunidade eu gostaria de com a graça do Senhor, continuar. 16, de 12 a 15. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vulo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vulo há de anunciar. Amém. Então, no verso 14, gostaria de destacar a primeira parte. Ele me glorificará. Então, esse é o ministério do Espírito Santo.
glorificar ao Senhor, glorificar Cristo. Os demais versos, né, eles nos respondem, né, a pergunta de como ele fará isso. Essa é a pergunta que, né, pelo menos eu posso, diante do Senhor, expressar. Como essa obra será feita? Como o Espírito Santo glorificará a Cristo? Bom, primeiro ponto, ele desvendará os nossos olhos para reconhecer que a palavra é a verdade. João 17:17 diz: a palavra de Deus é a verdade. Ele abrirá os nossos ouvidos para ouvir a verdade. Cristo é a verdade. O Wisby, ele cita um irmão chamado Gui King. Ele é um escritor, né, estudioso da Bíblia do século passado. E esse irmão, ele sugere 3 formas em que o Espírito glorifica a Cristo. Aí ele faz o seguinte: ele escreveu um livro sobre ele torna o crente igual a ele, e ele encontra uma noiva para ele. Então, as Escrituras sabemos que foram inspiradas pelo Espírito. Sabemos que, né, nessa obra do Espírito Santo, ele quer formar em nós Cristo. E sabemos que, né, isso num ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo, ele quer que a igreja expresse isso também. Ele quer ataviar, né? Ele atavia a noiva para o encontro com o Cordeiro. Então, esse irmão, ele sugere essas 3 formas de o Espírito glorificar a Cristo. De fato, tudo o que o Espírito Santo ensina está direcionado à pessoa e obra de Cristo. Fica evidente que qualquer dita experiência e prática espiritual não fundamentada nas Escrituras não é conduzida pelo Espírito Santo. E como a gente tem visto hoje, né, nos nossos dias, infelizmente, algumas práticas, algumas, né, atitudes, algumas formas de culto que não estão fundamentadas nas Escrituras. E claramente a gente, né, pode compreender que isso não é uma obra do Espírito Santo. 2 Pedro, né, 1, 20 e 22, 21. Eu citei, agora a gente vai ler. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então nós vemos nas Escrituras, né, o irmão, ele orou mais cedo, né? A gente vê na Escritura, desde o princípio, sombra, tipos de Cristo, relatados, né, por homens inspirados pelo Espírito. Vemos que Cristo é enviado pelo Pai na plenitude do tempo, conforme está escrito em Gálatas, né? Cumprindo seu ministério terreno e, após o retorno para o Pai, enviando o teu Espírito Santo. E assim a gente passa a ver, né, que homens também inspirados pelo Espírito, o Espírito de habitação agora, né, não mais o de visitação, eles vêm desvendando esses mistérios, nos relatando que aqueles tipos e sombras que apontaram para Cristo, que apontavam, né, apontavam para Cristo, sua pessoa e sua obra. Então, o ministério do Espírito é revelar Cristo, é formá-lo em nós, é torná-lo conhecido em sua igreja. Seu ministério é como um holofote. A gente pode diferenciar, né, um holofote de um lado, um farol costeiro de outro. Os dois são luz. Um farol costeiro, ele está ali para, né, através da sua visibilidade, atrair para si. O holofote, também uma luz,
é diferente. O foco dele, né, está apontado para algo. Então, o ministério do Espírito, a gente pode concluir que não é para atrair para ele, não é chamar atenção para si próprio, é focalizar Cristo. É que a nossa atenção, né, esteja focalizada em Cristo. Este é o ministério dele. Cristo, né, a sua pessoa e a sua obra. Individualmente, essa obra, né, maravilhosa, perfeita, completa, ela está sendo feita em cada um de nós. E sobre isso eu gostaria de destacar 3 pontos. Gálatas 4, de 1 a 7. Diz o seguinte, ó: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filhos também herdeiro por Deus. Efésios 3, 14 a 20. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o espírito do homem interior. Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 1, de 15 a 23. Por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. A gente pode observar que, né, os 2 textos lidos de Efésios são um relato da oração de Paulo, né? É a oração de Paulo relatada, né? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o poder, né, que em nós opera. E é esse poder, né, maravilhoso, grandioso,
E quando a gente, né, vê os versos lidos, principalmente em Gálatas, né, Gálatas 4, mas também em Efésios 2, vários outros textos da Bíblia, né, das Escrituras, a gente vê um contraste, porque nós, outrora, estávamos debaixo de um poder, ou de vários poderes. A gente estava subjugado pelo mundo, pelo pecado, pela carne, pela lei, pelos desejos, né, conscientes que habitavam em nós. A gente tinha a morte, outros deuses, e hoje nós vemos, né, que através da obra do Senhor Jesus, através do resgate, ele nos deu um poder infinitamente maior. E esse poder, né, o Espírito Santo, ele deseja formar em cada um de nós a imagem de Cristo. Esse poder, ele nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele ilumina os olhos do nosso coração, reafirma em nós a esperança do nosso chamamento, nos auxilia na oração, conforme a gente tem aprendido, né, com o irmão. Ele intercede por nós. Romanos 8:26 fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos permite apreciar a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual que é essa herança? Qual é essa riqueza? É Cristo. Ele nos permite isso. Ele nos dá compreensão, conhecimento, espírito de sabedoria, revelação no pleno conhecimento dele. Inúmeros são os benefícios, né, da habitação do Espírito Santo em nós, agindo em nós e também através de nós. Sobre isso, o irmão George Lade, no livro Teologia, né, do Novo Testamento, ele diz o seguinte, ó: o Espírito dará poder aos crentes. À primeira vista, é surpreendente que Jesus tenha dito que os discípulos estariam melhor depois que ele os deixasse. Está lá em João 16, né? Versículo 7. Mas os homens seriam capazes de fazer coisas grandiosas por Deus, quando o Espírito viesse e habitasse nos discípulos, do que poderiam fazer com a presença física, né? No meio deles. Então, aquilo que seria feito seria maior do que quando Jesus estava com eles. E isso é algo surpreendente. Pois a vinda do Espírito significaria a infusão de um novo poder divino. O irmão, ele explica que em que consiste essas obras maiores, né, relatadas lá, e que pertencem a uma esfera espiritual e não física. Ele diz o seguinte, ó: as obras maiores consistem na transformação de vidas, operada pelo Espírito Santo. O resultado da pregação do Evangelho, e nesse ministério está incluído o perdão do pecado, claro, para aqueles que aceitarem as boas novas. Então, quando nós, né, nos deparamos com isso, a gente entende que realmente é difícil a gente falar assim, eu vou fazer obras maiores que o Senhor. Como é isso? Se a gente partir, né, do pressuposto que são obras físicas, quem poderia igualá-lo com ele? Quanto mais superar. Quando a gente vê, né, a ressurreição de Lázaro, 4 dias já no túmulo, quem poderia fazer isso? Mas o que ele fala aqui, o enfoque é obras espirituais. Porque a partir do momento, né, igual o irmão, ele teve a oportunidade, né, de falar do Senhor lá para o César. O irmão falou a palavra, foi pregado, né, ele apresentou Cristo para ele. Ele fez lembrado lá das experiências dele na juventude. Mas é quem vai dar consciência? Quem vai dar a consciência àquele irmão que, né, quem vai mover o coração dele para, né, aceitar aquilo que está sendo dito? É o Espírito. Então, dessa forma a gente entende que o Espírito Santo habitando em nós e agindo através de nós, nós realmente podemos de alguma forma, né, fazer obras maiores. Nós temos ouvido, né, o irmão compartilhado sobre o Espírito. Em 2 compartilhar, se eu não me engano, em fevereiro e outro em abril, ele nos alertou sobre atitudes negativas, né, relatadas que vemos no Novo Testamento sobre o Espírito Santo.
são quatro atitudes negativas que nós podemos ter com o Espírito Santo. Uma delas, né, o irmão fez questão de frisar que aquele que já creu no Senhor não tem como cometer, que é o resistir ao Espírito. Então, se nós já o aceitamos, né, se nós reconhecemos e cremos no Senhor, então essa está eliminada. E ele falou mais três. Uma, que é o blasfemar contra o Espírito Santo. Está lá em Marcos, né, o relato do Senhor Jesus sobre isso. E o irmão também nos confortou falando que se eu temo em meu coração cometer esse pecado, eu não vou cometer. Então, assim, é importante a gente saber disso. E as outras duas, não entristeçais o Espírito e não apagueis o Espírito. Lá em Efésios 4, né, de 25 a 31, tem algumas, né, das atitudes que nós podemos ter que nos fazem entristecer o Espírito Santo. E só é possível entristecer um amigo. Aquele que é nosso inimigo, a gente não consegue entristecer. O máximo que a gente vai fazer é provocar ira nele. Mas o Espírito, aquele que está próximo de nós, aquele que é o nosso amigo, esse sim a gente pode entristecer. Então devemos, né, ter cuidado. Mas por mais triste, o irmão falou isso, por mais triste que o Espírito Santo esteja, ele não nos abandona. Fomos selados com ele. Agora, uma vez triste, ele suspende a sua operação. Perdemos o consolo, a alegria, perdemos o poder. Aquele poder que opera em nós e através de nós, ele é suspenso. O que mais entristece o Espírito Santo é não darmos a verdadeira importância, a honra merecida ao Senhor Jesus. E a última atitude negativa que nós podemos ter, já finalizando aqui, irmãos, para apagar o Espírito Santo, basta parar de orar, de se alegrar, de dar graças. Então, são atitudes, né, pequenas que a gente tem em nossa vida cotidiana. Muitas vezes, né, por exemplo, se a gente para de dar graça é porque de alguma forma a gente entende que a gente está passando por uma situação que a gente não merece. Então, a primeira atitude é a gente parar de ser grato. São atitudes bem corriqueiras do nosso dia a dia. Nós devemos estar atentos a isso. 1 Tessalonicenses 5,14, né, até o 22, fala sobre isso. E o irmão, ele citou Campbell Morgan, que diz o seguinte, ó, a palavra apagueis não se refere à habitação do Espírito para a vida e desenvolvimento no crente. Refere-se totalmente à sua presença como poder e capacitação para o serviço. Ou seja, tanto o entristecer como o apagar o Espírito aplacam o seu agir em nós e através de nós. Esse poder que temos mencionado, né, aqui, ele fica suspenso. Então, assim, como eu falei no início, muito pouco a gente pode fazer para que a obra, né, o ministério do Senhor, do Espírito Santo, ele seja exercido em nós e através de nós. Mas, principalmente, nós podemos não atrapalhar, não impedir, de alguma forma não entristecer o Espírito, para que ele tenha livre curso em nós, para que, né, ele atue em todas as nossas faculdades, tanto física como espirituais. Que Cristo, ele seja cada vez mais formado em nós. Essa é uma promessa do Senhor. E o Espírito Santo é o nosso, né? É quem faz isso em nós. Ele é o nosso auxílio mais presente. Ele é o nosso ajudador. Ele deseja, né, agir em nós. Então, que nós possamos estar atentos. Senhor, que a gente faça essa oração. Me dê consciência se de alguma forma eu estou te entristecendo, se eu estou te apagando em minha vida. Porque eu desejo que Cristo seja formado em mim.
E é para isso que o Senhor veio. Nós possamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, Senhor. Nós somos gratos, porque sabemos que o Senhor verdadeiramente não nos deixou órfãos. O Senhor enviou o seu Santo Espírito e ele opera em nós. Ele nos dá consciência, ele nos faz lembrar do Senhor, da tua pessoa, da tua obra. E mais que isso, ele deseja formar o Senhor mesmo em cada um de nós. Somos gratos, Senhor, porque sabemos que nós não somos merecedores. Quando lembramos da nossa condição, Senhor, como ficamos, Senhor, gratos, porque sabemos que o Senhor nos resgatou de lá. E o Senhor nos deu algo que nos faz chegar mais próximo de Ti, cada momento. Senhor, que o Teu Espírito Santo ele tenha livre curso em nossa vida. Que Ele possa operar essa obra, Senhor, e completá-la em cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.